e fazer uma disrupção, uma revolução numa indústria que é a indústria contábil, que opera da mesma forma há décadas, né, anos, há décadas, tem sido uma grande aventura para mim. Startups nascem para resolver as dores de um segmento do mercado e não tem dor mais latejante no Brasil do que a burocracia para abrir uma empresa e manter em dia o pagamento de impostos, taxas e contribuições. Nosso convidado de hoje, que sentiu todas essas dores baterem na alma empreendedora, conseguiu criar soluções digitais para algumas delas. Com 9 anos de estrada, a Contabilizei chega a 2022 com mais de 30 mil clientes e está na lista de potenciais unicórnios. Quem conta a trajetória da empresa e os próximos passos que podem levá-la a valer $1 bilhão é o CEO e fundador, Vitor Torres. Bem-vindos ao Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e a gente continua esse papo depois da vinheta. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Vitor, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao Remessa Talks. Bom demais falar com você. Olá, Rui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uma conversa muito bacana aí. Certamente a gente vai ter. Cara, me fala uma coisa. Você não é contador. Como é que você teve a ideia de montar uma startup de contabilidade? Esse é um ponto que todo mundo me pergunta, né? Você é contador? Aí, minha resposta é não, eu sou administrador de empresa, né, formado. E eu tive a ideia porque eu senti a dor quando eu fui empreender. Lá em 2009, 2010, eu abri uma empresa e aí quando eu abri a empresa tinha que ter o contador. E aí eu fui contratando o serviço de contabilidade e ao longo de 2 anos a minha empresa, né, eu troquei 4 vezes de contador. Todos os contadores que eu escolhi, eles tinham um preço muito tabelado e que naquela época era mais um salário mínimo e as respostas eram muito ruins, né? Eles vinham com respostas muito técnicas e eu não conseguia entender. Então, através dessa dor, eu comecei a entender que poderia-se haver uma solução mais simples, que utilizasse tecnologia e que essa tecnologia trouxesse eficiência no processo e que essa eficiência no processo pudesse ser repassada para o cliente em mensalidade muito mais econômica da forma como era feito. Então, foi lá em 2009, 2010. Como é que é possível simplificar todos os processos tributários brasileiros? Se tem uma coisa que a gente é praticamente unanimidade, quem empreende reclamar da legislação brasileira, das questões tributárias, da dificuldade de estar alinhado com as regras tributárias. Como é que você consegue simplificar isso? Quem dera um dia eu conseguir ajudar o governo a definir regras mais simples. Na verdade, isso não acontece hoje. E a forma como a gente trabalha, a gente simplifica o lado do cliente, né? Então, a gente reduz toda a burocracia para o cliente utilizando tecnologia e as nossas pessoas. Então, dessa forma, a gente, como contador, a gente está no meio, né, entre o cliente e entre o governo. Então, por um lado, a gente utiliza a tecnologia para resolver todas as demandas que o governo solicita do nosso cliente e para o nosso cliente a gente tenta repassar o mínimo possível ou, às vezes, muitas vezes, quase nada. E como é que você define efetivamente quais são os seus produtos? Porque a contabilidade é alguma coisa assim bastante complicada. Como é que você transforma a prestação de um serviço contábil em diferentes produtos para atender empresas diferentes? No final das contas, cada empresa, elas podem atuar até no mesmo setor, mas tem produtos diferentes, com tributação diferente sobre eles, estão localizadas em locais onde as regras tributárias mudam. Como é que você consegue formatar produto para isso? O primeiro ponto, e é uma boa pergunta, assim, cada cidade e cada atividade, ela tem um formato de legislação, né, de tributação. Então, dependendo da atividade, dependendo da cidade que você está, a tributação pode alterar. Então, só com tecnologia que a gente consegue parametrizar todos esses tipos de regras e só com o volume que a gente tem, porque a gente vai aprendendo, né, a gente foi aprendendo ao longo do tempo, desses 9 anos,
a entender cada uma das regras, porque acredite, não existe um livro ou regras bem claras de cada um dos governos sobre o que tem que ser feito, qual que é a alíquota, enfim, então tu vai aprendendo à medida que você vai fazendo. Hoje, companhia com mais de 30 mil clientes, a gente, como é o maior escritório de contabilidade, a gente praticamente conhece tudo que acontece com uma micro pequena empresa, independentemente da cidade ou das atividades. E aí, com relação aos produtos que a gente tem, Rui, a gente começou a companhia com basicamente 2 produtos. Um é a abertura de empresa, que a gente oferece de graça, né? O nosso cliente ele só precisa pagar as taxas do governo, mas o serviço de emissão de contrato, toda aquela papelada que o governo exige, a gente faz de graça. E depois o serviço de contabilidade, onde ele paga uma mensalidade por mês para a gente cuidar de todas as obrigações contábeis, fiscais, tributárias, enfim, para que a empresa dele se mantenha regularizada com o governo. E aí, à medida do tempo, o que aconteceu? A gente começou com esse produto de contabilidade, a gente começou com um plano só. E aí a gente foi enxergando que os nossos clientes tinham necessidades diferentes, momentos diferentes de empresa, então a gente começou a criar diferentes planos para atender os diferentes tipos de clientes, né? Então a gente tem planos onde o cliente ele prefere um contato muito online e a gente entrega tudo online, até um outro plano que ele prefere ser atendido por um assessor, por um funcionário da Contabilizei, para cuidar de toda a parte contábil dele e também da parte financeira. E aí, pegando o gancho da parte financeira, esse é uma outra linha de produto que a gente adicionou em cima dos planos. Então, a gente começou com abertura de empresa, depois contabilidade, né? Contabilidade a gente abriu para diferentes planos, e em cima da contabilidade, a gente está ajudando o nosso cliente agora com as questões financeiras dele. Então, a gente ajuda ele a abrir uma conta gratuita, ele pode fazer as TEDs, enfim, pagamentos, etc. Ele pode pagar as guias de imposto através da conta dele, e como se fosse um débito automático que a gente oferece, né, através da nossa tecnologia. Então, várias simplificações na rotina diária dele para que ele gaste cada vez menos tempo naquilo que para ele, no negócio dele, não agrega valor em termos de faturamento, né, e crescimento da empresa. Então, a gente tira esse burden dele, essa dor que ele tem administrativa / financeira de diferentes formas. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar uma empresa tradicional, uma transportadora, e um dos executivos mostrou o andar do financeiro deles. Ele falou assim, tudo isso daqui é para resolver questões relacionadas com tributação, pagamento disso, nota fiscal daquilo. Ele falou assim, se isso fosse mais simples, eu poderia usar esse espaço para outras coisas mais produtivas. A gente está falando que o teu cliente não é uma grande transportadora que tem centenas de pessoas focadas nas questões tributárias, mas certamente você deve ter pequenos empreendedores que certamente estão no mundo digital, ofertando seus serviços em diferentes lugares do país e sentem a mesma dor daquela transportadora que está passando de estado em estado. Como é que você faz essa transposição, né, dessa estrutura que o teu cliente não tem condição de ter e oferece para ele tudo isso que aquele cara lá precisava de um andar inteiro para fazer? É tudo com base na tecnologia, Rui. Da mesma forma como vocês aí da Remessa fazem as mágicas de vocês para que o produto seja cada vez mais simples e intuitivo, a gente trabalha desse lado para tentar deixar todas as regras, todos os pontos que o governo cobra, tudo parametrizado num sistema para que ele possa rodar e a gente, como contador, ter certeza que está certo e o nosso cliente confiar no que a gente está dizendo para ele. Mas é muita tecnologia, a gente investe na companhia, né, das rodadas que a gente teve, grande parte dos nossos investimentos sempre foram para tecnologia e produto, né, além das nossas pessoas, de desenvolver nossas pessoas, grande parte foi em tecnologia e produto, para que isso se tornasse viável. Qual que é o perfil do teu cliente, Vitor? A empresa que chega até vocês traz que estrutura para vocês gerirem? Bom, vai assim, desde o microempresa, né, uma pessoa só dentro da empresa, até uma empresa com 5 a 10 funcionários. Então, quem chega para nós, às vezes, são prestadores de serviço, que são advogados, médicos,
startups também estão iniciando, são empreendedores na linha de consultoria, são desenvolvedores, freelancers em geral, até consultórios médicos, consultórios de advocacia, arquitetura, engenharia, agências de design. A gente também atende varejo, a gente tem restaurantes, a gente tem lojas de franquias, a gente tem e-commerces. Então, grande parte de empresas de serviço e varejo estão com a gente. O que a gente não atende? A gente não atende praticamente 2 grandes blocos, que é instituições financeiras, e a gente não atende manufaturas, né, a parte da indústria. Ou seja, com isso você deve atender praticamente 95% de todas as possibilidades de abertura de negócio no Brasil. Sim, com a exclusão do MEI, né? O MEI é uma categoria de empresa na qual a gente não trabalha, porque para eles a contabilidade ela não é obrigatória, né? Ele pode ter, é opcional, mas todas as outras empresas, né, as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas necessariamente necessitam de um contador. Então, para essas, a Contabilizei está aqui, esse é o nosso público, nosso foco, né, de atendimento. E aí o que a gente não atende são as grandes empresas, que representam mais ou menos 2% de todos os CNPJs no Brasil. Como é que você foi parar nesse mundo, Vitor? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente entender que dia que você resolveu ser dono de uma empresa de contabilidade. Eu diria isso não costuma ser sonho de criança, né? Não, sem dúvida não. E eu acho que em nenhum momento assim na minha trajetória, quando eu me entendi por pessoa, né, quando eu tinha essa consciência, eu escolheria ter uma empresa de contabilidade. Bem pelo contrário, eu sempre gostei muito de tecnologia. Sempre mexi em computador, eu era o hacker da família, né? Então precisava instalar uma impressora, ajeitar o computador que estava lento, todos eles recorriam a mim, mas eu nunca consegui casar essa minha paixão por tecnologia em algo que pudesse, né, que eu pudesse viver disso. E a gente está falando, né, eu tenho quase 40 anos, então a gente está falando da tecnologia lá do passado, assim, bem longe. Mas a minha vida, ela começou, eu sempre soube que eu queria ser administrador, assim, cuidar de empresas, ter empresas. E a minha mãe, até brinco, né? Minha mãe, quando eu era criança, quando eu tinha 7, 8 anos, ela perguntava assim: Vitor, o que você vai querer ser quando crescer? E ela me conta que eu abria os olhos assim e falava: eu quero ser aventureiro. E aí a lembrança que eu tenho é dos meus pais olhando para mim assim com uma cara meio descrente de como é que você vai ser aventureiro, como é que você vai lidar com, né, como é que você vai sobreviver financeiramente com aventura. E meu pai é engenheiro de formação, a minha mãe é dentista, então aquela mente, né, aquela doutrina muito tradicional de procurar um emprego numa grande empresa, etc., que a gente conhece. Mas olhando agora, né, fazendo um fast forward para hoje, obviamente empreender é uma grande aventura para mim. Então eu estava na minha cabeça já que eu queria ser esse empreendedor, que eu queria fazer uma grande aventura e fazer uma disrupção, uma revolução numa indústria que é a indústria contábil, que opera da mesma forma há décadas, né, anos, há décadas, tem sido uma grande aventura para mim. Então eu me formei em administração, aí entrei para o Exército Brasileiro, fiquei 3 anos lá, aí saí, fui trabalhar em consultorias de gestão, qualidade, planejamento estratégico, trabalhei mais ou menos uns 4, 5 anos, e aí depois propus para minha esposa, na época, para a gente ir para fora. Moramos 3 anos juntos em Londres, trabalhei como consultor lá também, e numa empresa de consultoria inglesa. Depois voltei, aí quando eu voltei em 2009, eu decidi montar a empresa, e aí quando eu montei a empresa, eu comecei a sentir a dor da contabilidade. E eu falei, bom, cara, esse problema a gente só resolve com tecnologia. E ali eu encontrei o que eu estava procurando, de casar a tecnologia com o grande problema brasileiro. E eu sempre fui muito patriota, então eu, assim, encontrei na Contabilizei a minha grande paixão, meu grande propósito, que é ajudar o nosso país a ter empreendedores e a micro e pequenas empresas com mais sucesso. Porque se eles têm mais sucesso, o nosso país vai ter mais sucesso. Então, indiretamente, eu vejo na Contabilizei uma grande oportunidade
da gente construir um país melhor. Você falou de aventura, né? E esse espírito do empreendedor talvez seja o que moveu as civilizações no passado a encarar o mar, desbravar novas regiões, né? E o que você fez foi justamente isso, né? Foi desbravar. Como é que você consegue levar a tecnologia para alguma coisa que, quando a gente fecha os olhos e imagina, você pensa no final na última coisa, uma pilha de papel. Porque eu não consigo imaginar um escritório de contabilidade que não tem um monte de pasta, um monte de papel, um monte de nota, e alguém que consegue organizar aquilo e ver lógica, porque é muito complexo, né? Talvez não seja nem tão complicado, mas é uma estrutura muito complexa e o Brasil não ajuda, né, cara? Você tem razão, Rui, e a gente contrata muitos contadores, né? A companhia está crescendo muito. Aliás, a gente está contratando um monte de gente, mas uma das funções que a gente contrata é contador. E muitos contadores de escritórios tradicionais. E ele, no começo, a principal comentário deles é assim: cara, eu não acredito que vocês não têm papel, eu não acredito que vocês conseguem tocar os 30 mil de clientes de vocês só com tecnologia, sem nada. A gente se acostuma, é assim que a banda toca por aqui. E aí depois eles acabam, né, trocando a marcha e, puxa, ficam com a gente, mas esse é o principal comentário. Uma empresa digital, né, tem algo que você já citou aí, dados. Tem muita informação. Como é que você consegue usar esses dados que passam pelas mãos de vocês para gerar inteligência, para gerar informações confiáveis, para tornar o negócio mais eficiente? Porque você está extremamente amarrado numa legislação que é muito bem construída, né, para fazer o governo receber dinheiro, né? Não está preocupado com quem está pagando, está preocupado com o governo que está recebendo dinheiro. Então, como é que você consegue, entendendo o seu cliente, tendo uma base de dados robusta, como é que você consegue aperfeiçoar o seu negócio dentro de regras tão rígidas? É um bom ponto, Rui. O que a gente faz, a gente usa muita tecnologia, e aí a nossa tecnologia ela nos garante um grau de precisão absurdo, né? Quase 100% de precisão nos cálculos de impostos, nos balanços, em tudo que a gente faz para o nosso cliente, porque a gente consegue fazer um cross-check de diferentes formas, né? Então, as informações que foram nos enviadas, a gente processa elas e a gente processa como se fosse o governo, faz um cross-check, daí depois faz a transmissão, se der a mesma informação, legal, é o que acontece, então a gente usa a tecnologia para fazer esse cross-check. O que a gente também quer fazer cada vez mais, né? A gente tem orientado, com base nos dados que a gente tem, qual que é a melhor combinação, tudo isso de forma legal, obviamente, entre atividade, prolabore, que é o salário do sócio, dos funcionários, como é que a gente faz esse mix para que o nosso cliente tenha uma eficiência em pagamento de impostos, né? Tudo isso, obviamente, dentro da lei, tudo 100% transparente para o nosso cliente, mas é só com tecnologia e dados que você consegue balancear isso. Então, um dos grandes diferenciais é isso, que a gente consegue orientar o nosso cliente como que ele deve organizar a empresa dele para que esteja tudo 100% legal, mas ao mesmo tempo com a maior eficiência em tributos. Você falou de um ponto aqui que eu me lembrei do Evandro, que é a pessoa que é responsável pela área de atendimento às startups aqui dentro da Remessa. E ele diz o seguinte, que precisa ter muita inteligência nesse momento de fazer essas definições, porque às vezes se você tomar sua decisão simplesmente pela alíquota do imposto, ele falou, e às vezes a legislação permite que você se enquadre legalmente em naturezas diferentes que têm alíquotas para recolhimento de imposto diferentes. Se você for lá e dizer assim, eu vou pela mais barata, às vezes você está montando uma armadilha para você, né? Porque lá na frente você vai ter que começar a registrar documentos que a outra natureza não te obrigaria a registrar, fazer mudança em contrato social e tudo mais. Isso. Cara, como é que é fazer isso para 30 mil clientes todo santo dia?
Bom, graças a Deus a gente conseguiu colocar isso dentro da nossa tecnologia e a gente tem a gente brinca, a gente tem nossos robôs que fazem, na verdade não são robôs, né? A tecnologia são códigos, linhas de código, então é realmente entendendo cada setor, cada cidade, cada atividade, mesclar cada um deles e a gente consegue, enfim, entregar a melhor combinação legal, menos tributo, que não vai dar problema lá na frente algum para os nossos clientes. E aí, tendo em vista, né, até para falar que falei várias vezes da gente calcular impostos de forma correta, etc., a gente, como tem 30 mil clientes, mais até por a gente ser uma empresa regulada, então tem um conselho federal de contabilidade e que nos fiscaliza, então a gente tem que, de fato, tá tudo certo, a gente garante que está tudo certo para o nosso cliente e isso nos dá um conforto também para os nossos clientes por a gente ser uma empresa regulada, dentro do mercado regulado, que tem um órgão, que é uma autarquia federal, que cuida disso para que a sociedade esteja protegida, né, de todas as empresas, não só da Contabilizei, mas de outros escritórios de contabilidade. A grande diferença é que a gente faz isso em escala, a gente acredita que consegue ter uma precisão muito maior, porque a gente tem mais de 30 mil clientes. Um contador tradicional, em média, tem 80 a 100 clientes. Então, se você colocar isso na balança, ele tem essa experiência de 80 a 100 clientes, né? Nós temos a experiência de 30 mil. Isso é uma grande diferença quando você está falando das diferenças que existem dentro do nosso Brasil, em termos de alíquota, de cidade, de formato de cálculo de imposto, etc. Você falou um ponto super interessante. Para você, se um contador gerencia aí de 80 a 100 empresas, como é que você monta a estrutura, efetivamente, com pessoas, né? Porque não dá para fazer 100% do trabalho só com a tecnologia. Vai ter que passar pela mão de alguém, e você já citou aí que você tem diversos contadores trabalhando para vocês e que chegam aí e falam, cara, cadê o papel? Então, como é que é essa estrutura dentro da empresa para você aliar conhecimento e experiência de contadores mesmo, junto com o software, a inteligência, os algoritmos que vocês constroem? Como é que é essa integração e como é que você faz isso dar certo? Legal. Bom, a gente tem, no nosso time, hoje somos em mais de 900 pessoas na Contabilizei. Dentro disso, a gente deve ter mais ou menos uns 100 contadores dentro da companhia, acho que até um pouco mais. E a forma da gente conseguir construir não só um atendimento fora de série, e sim uma tecnologia também que sustenta e suporta todas as nossas obrigações com os nossos clientes, a gente coloca os dois times muito juntos. Então, o time de tecnologia com o time de contador, eles trabalham praticamente ombro a ombro. E isso faz toda a diferença, porque senão fica duas áreas isoladas. A gente falou, não, cara, isso que trabalha desde o começo, que é assim que a gente começou a trabalhar, eu com o contador, que era meu sócio, e a gente começava, e mais um outro sócio de desenvolvimento de tecnologia, e nós três trabalhávamos junto. E essa cultura, ela se permaneceu na empresa. Mas aí, no dia a dia, a contratação desse pessoal da contabilidade, quer dizer, é o teu expert. Lógico que ele vai levar tudo que ele sabe para dentro da área de desenvolvimento e dizer assim, cara, isso daqui é muito manual, automatiza para mim. Isso daqui tem que interpretar e vai ter que ter um olhar humano para fazer o ajuste final. Como é que você consegue fazer essas coisas? O que consegue ser efetivamente automatizado e o que depende essencialmente da análise humana daquele contador que está no teu time? Bom, como a gente está falando de micro e pequenas empresas, a análise humana ela se dá na interpretação da legislação, nas diferentes interpretações da legislação. Uma vez entendido dentro do nosso colégio, a gente tem um corpo técnico de contadores, e esse corpo técnico, ele que define como que a Contabilizei vai tratar qualquer dos assuntos que a gente tem, nova legislação ou entendimento de uma nova área que a gente está entrando. Então, a gente tem um corpo técnico que define. Uma vez essa definição feita, ou seja, onde tem esse entendimento sobre a legislação, aí sim ela vai para o nosso time de contador e de desenvolvimento, para que eles possam realizar as regras, né? Realizar
a automação dessas regras dentro do nosso sistema. Então, o nosso time de contador, ele trabalha tanto para ter certeza que tudo que na tecnologia que a gente está fazendo está funcionando e está de acordo com a lei. Ao mesmo tempo, ele trabalha ajudando o nosso cliente em eventuais dúvidas que tem. Então, grande parte do brain power que o nosso contador usa, ele está muito mais ligado hoje ao atendimento ao nosso cliente. A entender, de repente, alguma coisa que o nosso cliente, algum tipo de transação, algum tipo de movimentação que não é tão simples assim, e aí a gente ajuda o nosso cliente como configurar, mas, na verdade, o back já está todo configurado, é só o entendimento do cliente em como operacionalizar aquela transação que a gente orienta ele. O teu contador, no final das contas, ele é um gerente de contas, é como se a Contabilizei fosse, vamos pegar assim, um banco, e você tivesse um gerente para cuidar de um grupo de empresas. É mais ou menos isso, ou eu estou totalmente por fora ainda? Não, é mais ou menos isso, sim, Rui, é mais ou menos isso, dependendo do plano, você tem um gerente de conta dedicado para você, né, você vai falar com o Vitor, você vai falar com o Charles, você vai falar com alguém dentro da companhia, ou dependendo do plano, você vai cair em algumas especialidades, então você quer falar sobre tributos, uma dúvida sobre isso, tem um time especializado de contador lá, que pode ser o fulano, ciclano ou beltrano, né, que vai responder tudo sobre o que você precisa sobre tributos. E aí você tem uma outra área, preciso contratar alguém, algum funcionário. Então vai cair num time de folha de pagamento e você vai ser atendido por algum especialista de folha de pagamento. Então contabilidade, como é muito amplo, é muito difícil você ter uma pessoa que sabe tudo. Geralmente não. E às vezes o nosso cliente, ele no início ele fala, eu quero falar só com o Vitor. Cara, mas se você falar com o Vitor não vai conseguir te atender em tudo. Então, por isso que a gente espalha isso entre os nossos especialistas para ter certeza que quando um especialista vai pegar a sua dúvida, que ela seja respondida da melhor forma possível para você. No final das contas, você ainda precisa de um time falando no telefone. Pelo jeito, você tem gente recebendo telefonema o dia inteiro. Tem. A gente tem linhas, telefone, WhatsApp, chat, e-mail, todos os sabores de atendimento hoje a gente consegue ajudar o nosso cliente. Legal. Bom, eu abri a entrevista falando que vocês estão aí cotados para ser um unicórnio. Então chegou a hora da gente começar a falar de investimento. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Vitor, na próxima rodada a gente vamos falar de dinheiro, né? Vocês em 9 anos saíram de uma ideia, né, a partir da sua dor como empreendedor, uma empresa que já está aí arranhando um valuation de $1 bilhão. Eu já perguntei isso para outros empreendedores e imagino que você vai me dar a mesma resposta, dizendo a gente não trabalha para ser um unicórnio, a gente trabalha para crescer e dar resultado. Mas, cara, como é que está esse valuation no teu horizonte? Tem uma meta de atingir $1 bilhão de valores e se tornar um unicórnio em 2022? Como é que está aí dentro da empresa? Rui, a gente trabalha para criar uma grande companhia, para construir uma grande companhia. Esse é o nosso foco. E tudo na vida a gente tem que ser feito com fundações. Para construir um grande prédio, qualquer prédio, inclusive, você tem que fazer fundação. E quanto maior o prédio, mais fundação você precisa trabalhar em cima. E construir uma grande companhia, trabalhar nos fundamentos, né? Trabalhar numa cultura muito forte, trabalhar muito forte com quem você está trazendo para dentro da companhia, né? Qual que é o profissional, o que ele está buscando, o que ele está aspirando. Então, a gente foca muito mais nisso do que simplesmente olhar um valuation. Para nós, o valuation hoje, ele é só uma consequência do quão rápido a gente está crescendo e os founders que estão me escutando aqui, eles vão saber disso. É geralmente uma relação de quanto que você está precisando de dinheiro, né, versus uma participação que o acionista está buscando. E aí, com isso, a consequência disso é um valuation. Então, eu dificilmente, ao longo das minhas 3, 4 rodadas de investimento que a gente passou, a gente ficava discutindo como base o valuation, e sim muito mais o valor que estava sendo aportado versus o percentual que o gestor estava buscando na empresa. Como é que foi a sua última rodada aí? Quanto é que vocês receberam de cheque? O que vocês estão fazendo com esse investimento todo? A gente capta investimento desde início de 2014, foi a nossa primeira rodada anjo. Então, desde lá até o momento, a gente já recebeu algumas centenas de milhões de reais em investimento.
E como eu falei anteriormente, Rui, a gente investe muito em pessoa, muito em pessoa, né, que se traduz em atendimento ao nosso cliente e se traduz em tecnologia. E somente nos últimos 2 anos a gente começou a investir mais dinheiro em marketing, mas grande parte dos nossos investimentos sempre foi em pessoas, porque a gente acredita muito em pessoas e o crescimento a gente sempre acreditou e a gente vem tendo esse feedback, né, com ao longo do tempo, que o crescimento ele vem quando você coloca as pessoas certas, unidas a um propósito, dentro num produto que resolve uma dor, né, ele não é só uma vitamina, ele sim resolve uma dor do cliente, e aí quando você presta um serviço muito bom, o cliente fica feliz, o que acontece? Ele vai indicar. Então a gente cresce bastante com boca a boca, muito com boca a boca, e a gente tem essa felicidade de poder investir cada vez mais no nosso time e na nossa tecnologia. No radar de vocês, está aí muito próximo a possibilidade de uma nova rodada? Você já tem a possibilidade aí de abrir capital? O que vocês almejam nesse sentido? A gente, os founders que estão escutando aqui, eles sabem que uma das funções que a gente tem é estar sempre falando com o investidor, né? Assim como no linguajar de vendas você fala o ABC, né? Always be closing. Com nós é o ABT, né? Always be talking com os investidores. Então, óbvio que uma rodada, a gente sempre está procurando oportunidades de fazer a nossa empresa crescer mais rápido. E o dinheiro ele é uma gasolina, é um combustível para que a gente chegue onde a gente quer chegar, né? Que a gente cumpra um plano, seja ele audacioso ou não, mas a gente quer crescer mais rápido. Então, pode ser que aconteça. Com outra relação à tua pergunta do IPO, né, e fazer uma oferta pública de ações, eu acredito que é um caminho que deve ser explorado, mas nesse momento a gente está 100% focado em construir uma grande companhia, porque quando você constrói uma grande companhia, né, existem consequências em cima disso, pode ser se tornar um unicórnio, pode ser abrir a oportunidade de fazer um IPO, então eu gosto de focar naquilo que é importante, e o importante é a gente montar e continuar construindo uma grande companhia. Falando um pouquinho de mercado, a gente está nesse comecinho de ano aqui, as empresas, as small caps, sofreram bastante na Bolsa de Valores, né? A gente viu aí que os investidores acabaram, nesse momento, privilegiando empresas mais tradicionais e as empresas digitais, que vinham crescendo fortemente aí, acabaram vendo suas ações desvalorizando, né? Isso, na hora que você, empreendedor, mesmo que não esteja no curtíssimo prazo olhando para a Bolsa de Valores, como é que é essa leitura que você faz do segmento das empresas digitais que já abriram seu capital? Ótimo ponto, Rui, e diria assim, acho que todas as empresas de tech e de startups que ainda não estão na Bolsa, elas são afetadas de alguma certa forma pela Bolsa, né? Até porque quando a gente está fazendo algum investimento, a gente está procurando algum investimento, o que acontece? Você busca múltiplos de empresas parecidas na Bolsa de Valores, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, para se ter uma base de partida, algum ponto de partida, né, para eventualmente fazer alguma negociação. Então, quando o mercado não está indo bem, fica bem mais difícil você levantar capital, mesmo que seja uma empresa privada versus as empresas que são de capital aberto. As novas empresas de tech, eu acredito que assim, o mercado, principalmente o mercado brasileiro, ainda precisa ficar um pouco mais maduro no que tange a analisar uma empresa de tecnologia, né, porque sempre quando tem alguma instabilidade, o que acaba se indo é por alguma empresa com um setor um pouco mais tradicional. E eu acho que à medida do tempo, e se for analisar, existiram nos últimos 2-3 anos muitos IPOs de empresas de tech aqui no país, e ainda o investidor não consegue ter uma elasticidade de risco, né? Então as coisas começam a apertar, ele acaba indo para o segmento mais tradicional. Eu acredito e espero que, assim como lá nos Estados Unidos, esse mercado fique mais maduro aqui e essa elasticidade ao risco também se mantenha para empresas que são de tecnologia
ao invés de só empresas que são das indústrias tradicionais. No ano passado, a gente teve um ano com bastante liquidez, né? Veio uma montanha de investimento estrangeiro direto para as empresas digitais brasileiras, totalmente na contramão do que a gente estava vendo para os outros segmentos. Quer dizer, as startups brasileiras atraíram muito investimento no ano passado. Vocês captaram no ano passado e nesse ano, quais são as perspectivas? Você que está aí, que tem todo esse know-how em contabilidade, como é que você lê 2022 com as possibilidades da continuidade, da entrada de grandes volumes de dinheiro para investir em empresas digitais? Olha, esse ano é um ano, assim, tradicionalmente diferente, porque nós temos eleições aqui no país, então muita coisa que infelizmente o Brasil está muito, ele está muito dividido, né? Ele está muito polarizado, isso não é muito bom para o país, na minha visão. Mas eu vejo que existem muitos investidores estrangeiros, quando eu falo com eles, que eles enxergam o Brasil não em 2022, eles enxergam o Brasil em 2030, né, 2035. Então, aqueles que estão olhando para frente, eles sabem que, de repente, é um momento importante de entrar no país. Tem muitos investidores que antes só investiam nos Estados Unidos, até porque lá está tendo a competição está muito acirrada, fez com que eles olhassem países emergentes e o Brasil entre um deles. Então, eu acredito que para aquelas empresas, aquelas startups que têm uma atração sustentável, têm unit economics saudáveis e que estão crescendo numa linha aí de 50% a 60% no mínimo ano contra ano, eu acredito que esse ano ainda há muitas oportunidades de recebimento de investimento. E como é que foi para vocês internalizar o investimento que vocês receberam, né? Certamente vocês receberam dinheiro de um fundo que está lá fora do país, né? E eu faço essa pergunta não porque a gente faz esse serviço, mas eu faço essa pergunta porque vocês são uma empresa de contabilidade, vocês sabem fazer a conta do preço das coisas, né? Do preço do dinheiro, do preço da oportunidade. Conta para mim como é que foi a experiência de vocês com receber o dinheiro e trazer para o Brasil. Beleza. Acho que tem dois momentos, Rui. Primeiro momento, quando eu estava muito próximo disso, dessas estratégias. Então, logo lá em 2014, 2015, a gente recebendo alguns milhões de dólares, a gente não sabia se a gente ia deixar tudo fora, trazia um pouquinho, traz tudo bastante para o Brasil, a gente realmente não sabia, e aí a gente foi tentando falar com outras empresas que já tinham feito isso no passado, e a gente descobriu que não tinha uma fórmula mágica, né? Então foi muito dolorido para a gente, e acho que até a gente deixou alguns dólares ou reais na mesa sem ter esse conhecimento. Hoje em dia, eu tenho um time financeiro que olha isso e que também faz benchmarks com outras, que também utilizam empresas que nos ajudam a fazer essa avaliação. Então, eu estou um pouco por fora, assim, fico feliz de estar um pouco por fora, mas ao mesmo tempo acho ruim, mas é uma questão de crescimento da companhia, né? Tem questão de foco ali, mas eu tenho um time no qual eu confio muito as decisões que eles tomam na gestão do nosso dinheiro, assim. O que você aprendeu lá atrás e que você não cometeria mais esse erro hoje? O que foi as suas primeiras lições? O que deixaram marcados no seu currículo sobre trazer o dinheiro para o Brasil? Eu acho que a primeira vez que a gente trouxe, a gente tomou porque a gente fez o seguinte racional, né? A gente fez um racional de, puxa, toda a nossa despesa está aqui no Brasil, então vamos trazer tudo. E acho que a gente trouxe tudo. Mas o dólar, naquela época, acho que era 2 e pouco. E aí a gente viu, né, o dólar só cresce, e acho que a gente errou porque a gente deixou dinheiro na mesa. Bastante dinheiro na mesa, porque a gente tomou uma decisão precipitada. Felizmente, hoje eu acredito que o time tem um balanço maior lá, mas eu acho que foi essa decisão um pouco de, sabe, meio radical de falar, vamos trazer tudo agora e ficar aqui né, onde a gente consegue enxergar, lá a gente não estava enxergando. Então, um pouco disso que a gente foi penalizado pela alta do dólar.
e a gente não capitalizou em cima, né? A gente não surfou um pouco em cima. Muito embora eu acho que tem uma linha muito tênue, até os founders que estão me escutando aqui, tem uma linha muito tênue entre tu deixar o dinheiro lá fora, né? Até porque tu não faz a gestão. A nossa empresa, e dificilmente, com exceção de vocês, mas as outras empresas, elas não fazem, elas não vivem para fazer uma gestão da moeda, elas vivem para tocar a operação. Então tem um balanço fino que eu acho que faz sentido discutir bastante. Então aproveita que você tem todo esse know-how de sentir efetivamente o valor do dinheiro e pensando em outros empreendedores que estão em fases mais iniciais dos seus negócios, cara, explica para eles, cara, o melhor caminho para você fazer é entender o que, quando se trata efetivamente de pegar o dinheiro investido lá fora, trazer no Brasil e transformar esse investimento efetivamente no crescimento da sua empresa. Como é que você vai dosando isso? Quais seriam os conselhos que você, que já passou por isso algumas vezes, pode passar para quem está começando? Eu acho que tu falou, eu acho que eu vou muito pegar parte do que você falou como a minha resposta, né? É lembrar que o dinheiro que vem para você não é dinheiro para você investir lá fora, é dinheiro para você investir na tua operação. Então, você precisa ter esse dinheiro. E você vai fazer alguns testes, você vai errar, às vezes provavelmente você vai gastar mais do que você estava imaginando no começo. Então, se tivesse entre o balanço entre deixar lá e trazer para cá, traga mais, né? Trazer mais esse balanço para trazer o dinheiro mais para cá, para você poder utilizar na tua operação, porque é só isso que vai fazer com que o teu negócio cresça. O dinheiro que está lá fora é o teu combustível. Se ele estiver lá fora, ele não está no teu tanque, né? Então, como é que você faz os motores girar, né? Esse que é o grande segredo. Agora, o grande desafio é manter o tanque cheio, manter o tanque pela metade, quantas vezes ficar reabastecendo esse tanque. Cada um vai encontrar o seu caminho, né? Sim, eu acho que cada um, mas ao mesmo tempo eu acho que é um equilíbrio que tem que ser feito, né? E eu acho que às vezes tu vai fracionando essa entrada também, você vai reduzindo um pouco o risco, às vezes o dólar tá muito maluco, né? Se você vai trazer tudo na mesma hora, você, vai de repente corre o risco de pagar um dólar mais caro, então você vai fracionando, você vai dividindo um pouco, diluindo um pouco o risco, mas tendo em mente que você precisa do dinheiro aqui para fazer girar. Então esse balanço entre maximizar trazer o dinheiro, eu acho que é importante. Tem um outro ponto também que a gente bateu a cabeça, eu acabei me esquecendo, quando a gente foi usar a gente foi usar caminho tradicional, e isso custou alguns dias para a companhia, porque para nós não é uma transação que os bancos fazem, pelo menos na nossa época, não era o que os caras fazem e gostam de fazer, e aí fica muito enrolado, às vezes te cobra uma taxa muito alta, e o serviço, às vezes, demora para cair o dinheiro na conta, porque eles têm alguns roteamentos, é ruim, assim, o serviço deles, né? Eu acho que não é o pão com manteiga deles, feijãozinho com arroz, né? Então, tenderia a evitar, assim, um pouco essa rota. Você falou um ponto super interessante, né? Um banco é uma instituição financeira que faz muita coisa. E nessa muita coisa que ela faz, tem alguns negócios que ela é mais especialista do que em outros, tem alguns negócios que remuneram melhor do que outros. Normalmente as operações de câmbio não estão no radar delas, principalmente das instituições que estão focadas exclusivamente aqui no Brasil, né? E aí, quando você cai nela porque você já tem a conta lá dentro, aí você vai descobrir que ela não é a especialista que você precisa, né? Mas eu acho que o grande desafio mesmo para a empresa é a dose, né, Vitor? De trazer para cá e dizer assim, eu vou pegar tanto disso e vou aplicar nisso daqui, que faz parte do meu projeto para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, eu estar numa nova fase. E aí, o quanto isso vai da expertise que você e os cofundadores que estão do teu lado, que têm um entendimento profundo do negócio, conseguem estabelecer isso, e o quanto vocês dependem de ouvir os membros do board, os investidores, para a tomada dessas decisões, do quanto pegar lá fora, colocar aqui dentro e transformar aquele dinheiro efetivamente em resultado para a empresa. Sim, é uma questão que você tem que sempre bater com o board, os investidores vão querer te perguntar o que você vai fazer, como é que você vai fazer com o dinheiro, vai deixar lá fora, então é sempre uma linha
que você tem que, eu diria assim, você tem que ter um plano e justificar um pouquinho do teu plano, né? Ele tem que fazer sentido. O que eu diria até como experiência aqui antes de você apresentar o teu plano do que você vai fazer com o dinheiro, puxa cada um dos teus board members em separado, conversa com eles, escuta um pouco a opinião deles, porque eles estão vendo isso em outras empresas e eles podem ser um ótimo benchmark para você também, de como que organiza. Mas é importante que você tenha um bom racional para primeiro dar uma ideia e sugerir um ponto de partida para a negociação. Vitor, diga, pode completar. Eu ia dizer, só evite extremismos. Eu acho que extremismo sempre é ruim em qualquer caso, sabe? Extremismo. Vou deixar tudo lá fora, vou trazer bem pouquinho para cá, só mês a mês vou trazendo, ou vou trazer tudo amanhã. Acho que extremismo é ruim. Legal. Cara, eu vou usar essa sua dica para os empreendedores que estão aí, iniciando esse caminho que você já está percorrendo há quase uma década. E para encerrar esse nosso papo, o tempo passou voando, rapaz. A gente já extrapolou aqui o tempo todo que a gente já tinha combinado, mas foi muito legal ter você aqui, ouvir a sua experiência, ouvir a tua visão sobre o mercado, né? E falar como é que é possível se aventurar, se tornar um aventureiro e transformar essa aventura num negócio bem grande. Cara, muito obrigado e parabéns para você e para todo o time da Contabilizei. Eu agradeço muito o convite, Rui, me coloco à disposição de vocês, de quem está nos assistindo aqui para conversar em paralelo, só me buscar nas redes sociais e vai ser um prazer continuar conversando. Legal, Vitor, bom demais. Obrigado mesmo. E eu quero agradecer também você que nos acompanhou até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente fica por aqui, até a próxima semana. Bye, bye. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.